Muito bem, estamos aí mais uma vez com a nossa reposição de aula. Hoje, dia 10 de novembro de 2023, aula de reposição de SQL. A gente já conversou um pouquinho, né, sobre SQL nas aulas passadas. Eu falei sobre o insert into, né, lá em sala, dei alguns exemplos. Depois ontem nós conversamos sobre o order by, o and, o or e o not, certo? Então hoje nós vamos falar sobre o null vowels, né? Que ontem inclusive tinha um exemplo, né? Que era o null vowels e eu não tinha falado ainda sobre o null vowels, né? Eu não sabia que os exercícios aqui nesse site eles eram sobre o conteúdo total, né? Os exercícios lá são sobre o conteúdo total. Hoje eu estava olhando, inclusive, não dá para fazer aqueles exercícios antes de eu falar sobre todas as coisas, porque aparece lá alguns exercícios que não foi falado ainda, né? Não foi abordado. Então, hoje nós vamos falar sobre o null vowels, que é o que apareceu no exercício ontem. É muito simples, né? Eu vou colocar em português aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha aí. O que é o valor nulo, né? O null vowel é um campo com valor nulo. Um campo sem nenhum valor dentro. Quando a gente cria o banco de dados lá, vocês podem ver que a gente cria como alguns campos como null, né? Então, porque não tem nenhum valor pré-definido lá dentro. Tem só um espaço, na verdade, com uma quantidade de caracteres, certo? Então, é um campo da tabela que ele é opcional, tá? Pode ter um valor como não. E como é que a gente faz para testar os valores nulos, né? Bom, tá aí a própria resposta. Não é possível testar valores null com operadores de comparação igual, menor, maior ou diferente, no caso. Não pode, não tem como. Então, sempre que você quiser testar o comparador nulo, você tem que usar is null, né? Está vazio, ou is not null, ou não está vazio, ok? A sintaxe tá aí embaixo, ó. Select, coluna names, né? O nome da coluna. From, table name, o nome da tabela. Where, coluna nome, is null, onde a coluna que você está testando está vazio. Então, tipo, me retorne os registros onde, por exemplo, idade é vazio, tá? Isso aí serve para você tentar reparar o banco de dados. Às vezes você não define que é obrigatório um determinado preenchimento do formulário. E aí as pessoas passam batido, né? Principalmente quando você não define, vou dar como exemplo, telefone. Ninguém gosta de colocar telefone nos formulários, né? Nem o WhatsApp, que também é o número do telefone. Então as pessoas normalmente pulam esse campo e vão para o próximo para preencher o formulário. Então, se você não colocar lá uma rotina que informe, né, o usuário de que aquele campo é obrigatório, ele vai ficar vazio. E aí, passado um tempo, você vai olhar o seu banco de dados e vai ver um monte de buracos lá, né? Vai ficar parecendo um queijo suíço, né? Algumas pessoas preenchem, outras não, né? E aí é onde que você, vamos dizer que você precise do WhatsApp para entrar em contato com a pessoa. E a pessoa deixou o banco de dados sem o WhatsApp, então ele está vazio. Aquele campo está vazio. E aí, então, o que você faz? Você fala, bom, eu vou excluir todos os campos que não tem o WhatsApp.
a pessoa preencheu, mas não tem o WhatsApp, né? Então, tipo assim, se tiver um outro meio de contato, né, um e-mail, alguma coisa, você tenta fazer o contato com a pessoa e diz, olha, eu preciso que você informe o WhatsApp. Mesmo assim, a pessoa não quer informar o WhatsApp, então você pode excluir o campo, excluir o registro, né, do banco de dados. E aí, então, é onde que você primeiro vai fazer uma pesquisa para ver os campos vazios, né? E depois, posteriormente, você vai excluir os campos vazios, tá? Ou vai preencher os campos com algum valor informado pelo dono da informação, certo? Então, tá aí, ó, select coluna names, né, nome da coluna, da tabela, né, from table name, da tabela X, where, onde, coluna nome é vazio, tá? Aí depois aqui embaixo está escrito, não é nulo sintaxe, né? Como é que você testa se não está vazio, né? Se tem alguma informação. Mesma coisa, você só vai mudar o is not null, né? Em vez de ser is null, vai ficar is not null, né? Aí é o caso reverso, né? Me dê aí todos os campos aonde o WhatsApp não é nulo, né? Ele te devolve então a informação. Aqui embaixo nós temos aí uma demonstração do banco de dados, né? Então, abaixo está uma seleção da tabela clientes usada nos exemplos, né? Então aqui nós temos o banco de dados. Se o operador é nulo, então é is not null. Vamos tentar aqui rodar o SQL e ele devolve que, olha, nenhum banco de dados, nenhum campo no banco de dados é vazio, né? Nenhum campo endereço está vazio, certo? Vamos ver se a gente consegue mexer aqui, ó. Vou colocar o not aqui. E agora ele vai me retornar, olha lá, todos os campos endereço estão preenchidos, ó. Todos eles aqui, o campo endereço está preenchido. Por quê? Não é vazio, certo? Bom, então, para você testar se não é nulo, é desse jeito. O exercício aqui, depois, se vocês quiserem, vocês podem entrando lá e preenchendo as lacunas aqui, tá bom? Para vocês poderem avaliar o conhecimento, ok? Muito bem, então esse aí foi o campo nulo, né? Valores nulos no nosso banco de dados. Igor, tá claro aí para você? Só tem você na sala, né? Então a pergunta de $1 milhão é para você, tá bom? Tá claro então, né? Tranquilo, né? Vai dar para ensinar a turminha lá na terça-feira, né? Você vai ser o meu auxiliar lá para ensinar os demais lá. Beleza? Então, muito bem. Vamos então agora seguir. Ó, tá vendo aqui, ó? É por isso que eu não gosto de colocar em português, porque olha, ele traduziu o comando. Vou voltar para o inglês aqui de novo, ó. Porque senão dá um nozinho, ó. É update, tá vendo? SQL update. Só que se eu pôr em português, ó, olha o que acontece. Vira atualização de SQL aqui no menu aqui, tá vendo? Aqui tudo bem, instrução SQL update, mas aqui tá atualização, né? Que na verdade é a instrução SQL update. Bom, o update agora a gente começa a manipular informações no banco. Então, primeiro a gente criou uma tabela, colocamos alguns dados lá através do Excel. Depois nós aprendemos como colocar alguns dados através do insert into. Até aí não tem nenhum problema de perda de dados, porque você não está manipulando dados,
Você está só simplesmente colocando dados lá, certo? E fazendo pesquisa. A partir de agora, a coisa fica um pouco mais perigosa, porque dependendo, se você fizer uma caquinha, você perde um montão de informação, certo? Então, vamos começar com bastante calma para não correr riscos, tá? Então vamos lá. Instrução SQL Update, tá? O update é uma instrução usada para modificar os registros existentes em uma tabela. Gente, depois que modificou, não tem volta, tá bom? Principalmente se for uma quantidade muito grande de registros. Vamos dizer que você cometa um erro e troque o nome de 200 pessoas todos para José. Acabou, não tem mais como você reverter. Após você clicar OK, tchau, já era. Então, muito cuidado quando você fizer essa atualização no banco, tá bom? A sintaxe está aí embaixo. Update, table name, nome da tabela. Set. Aqui nesse set é onde ele vai te dizer, você vai dizer qual é a coluna do banco que você quer fazer a alteração. Bom, eu vou alterar o CEP, certo? Aí eu coloco aqui na frente, ó, coluna CEP, o novo número que vai ser colocado lá. Vou alterar também o estado, aqui, coluna 2, estado, e o valor que eu vou colocar na coluna 2. Então veja bem, eu estou alterando a coluna 1, que é o CEP, e estou alterando o estado com valor 1 e valor 2, certo? Aí vem a condição. Qual seria a condição? Né? Exemplo, o João mudou de estado, consequentemente ele mudou de CEP. Então, eu vou pôr aqui, modifique CEP, a coluna CEP com esse valor novo e a coluna estado com esse valor novo, onde o nome for João Firmino, tá? Se você puser só o João, todos os Joãos serão alterados, ok? Então, muito cuidado. Você coloca João Firmino, você vai alterar só o João Firmino. A menos se tiver 2 João Firmino, aí a coisa fica pior, porque vai alterar os 2. Para não acontecer isso, normalmente a gente usa um valor que é único no banco de dados. E qual é o valor que é único no banco de dados? Fala aí para mim, Igor. No banco de dados, qual é o valor que é único? Lá na nossa tabela livros. Código, verdade. Pode ser CPF também, tá? Mas na nossa tabela lá é código. Então você diz, faça o update da tabela livros, por exemplo, né? Set autor e nome do autor, né? Autor outro valor e nome do autor também outro valor, onde código igual 10, onde código for 10, certo? Então, se código é 10, é a condição. Se código igual a 10, eu vou alterar só aquele registro onde código é igual a 10. Ou, como eu falei, aonde o CPF do cara é XY papapá, ok? Então, é uma condição, é um valor único no banco de dados, tá? Se você não tem, é código. Não tem nenhum valor único, então é código, tá? Aí nunca dá erro. Você só vai alterar um.
Aí aqui vem uma explicação, ó. Nota: tenha cuidado que ao atualizar registros em uma tabela, observe a cláusula no update. A cláusula where especifica quais registros devem ser atualizados. É o que eu acabei de falar. Se você omitir a cláusula where, todos os registros da tabela serão atualizados, tá? Então, quando você usar essa instrução update, não pode faltar o where. Se faltar o where, vai modificar todos os valores da tabela. E aí, pensa aí, se você tiver 5.000 registros, já era seu banco de dados. Então, a minha observação é, antes de você fazer uso disso aqui, exporte o banco de dados aqui, lá no exportar, né? Lá no exportar do Champ, por exemplo, lá tem como você exportar o banco de dados. Aí ele fica salvo do jeito que é. Então você fala, bom, agora eu posso mexer, porque se der alguma zebra, eu tenho lá o meu banco de dados para trazer de volta, né? Aí eu deleto aquela tabela livros e importo de novo a tabela livros que eu salvei, tá? Isso é fundamental, sempre ter uma cópia. Antes de começar a trabalhar com os dados, faça uma cópia, porque infelizmente às vezes a gente tropeça, ok? Então aqui eu tenho agora algumas demonstrações, né? Nós temos aqui, ó, abaixo uma seleção da tabela clientes, né? E aqui nós temos uma atualização, né? Então, ó, update customers, clientes, set contact name, né, nome do contato, para Alfred Smith, cidade de Frankfurt, onde customer ID igual 1. Customer ID pode ser o nosso código aqui, certo? E aqui vem após a tabela clientes ser alterada, tá? Se você olhar aqui em cima, olha, era Alfred Futterkinst, alguma coisa assim. Não sei ler direito isso aqui. Aí ele alterou para contact name Alfred Schmidt. O contact name aqui em cima era Maria Anders. Foi alterado para Alfred Smith, tá? Só que o customer name não foi alterado, tá? Foi alterado o contact name, certo? Ó, contact name é o que foi alterado, certo? Vamos lá, exemplo, tá aqui embaixo. Tem uma informação importante aqui, peraí. Atualizar vários registros. A where, cláusula where, determina quantos registros serão atualizados. Na seguinte instrução, o SQL atualizará o contact name para Juan, ou Juan, né, no caso é mexicano, para todos os registros aonde país é México, ok? Ele está atualizando, porque eu determinei país aqui, país México, tem um monte na nossa tabela. Então, todos os que forem país México vai virar Juan. E isso é muito ruim, tá? É muito ruim, porque se você olhar aqui, ó, México era Ana Trujillo, né? Aqui México era Antônio Moreno. E depois que você fez esse update aqui, você simplesmente jogou todo mundo para Juan. Então o Juan virou o cara, né? E aí vai ficar ferrado o seu banco de dados, porque você definiu aqui um campo que existe
múltiplos, não é um campo único, né? É um campo que tem múltiplos nomes, múltiplos valores iguais. Então, muito cuidado com a definição dessa cláusula, tá? Porque o where, ele diz o que vai ser alterado, quais são os campos que vai ser alterados na tabela. Ok? Aí está escrito aqui, ó, tenha cuidado ao atualizar registros. Se você omitir a cláusula where, todos os registros serão atualizados. E fica uma caca, literalmente. Olha, ó, aqui é um exemplo de uma omissão. Tá vendo? Update customer set contact name Juan. Pronto. Olha aí, ó, virou Juan na Alemanha, no México, na Inglaterra, na Suécia. Todo mundo aqui virou Juan. Certo? Aqui depois tem o exercício, como eu falei, se vocês quiserem testar, tá? Podem testar lá. E ó, pode ver que aqui não tem a gente poder fazer o exercício por conta, né? Eles não colocaram aqui o teste você mesmo, né? Porque isso poderia fazer com que a gente bagunçasse o banco de dados. E aí depois o próximo que viesse aqui assistir a aula, né, ou fazer o curso aqui, ia ter um banco de dados bagunçado. Por isso é que eles não colocaram aquele botãozinho, tente você mesmo, né? Porque eles sabem que você pode, até por maldade, sacanear o banco de dados deles aqui. Certo? Então aqui, tem aqui os exercícios, depois pode ir lá no site se vocês quiserem tentar, ok? Muito bem, então esse aí foi o update, como ele é bastante extenso, tá? É fácil, mas é bastante extenso, tá? Eu vou perguntar, tem alguma dúvida aí, Igor? Não? Se você não tiver, eu vou falar o do exclusão e a gente encerra por hoje, porque os dois são bastante grandes. E aí eu vou abrir uma tarefa para vocês fazerem as exclusões lá. Alteração e exclusão. Sem dúvidas, né? Beleza. Então vamos em frente aqui. Agora com a exclusão. SQL delete, né? Instrução delete. Né? Bom, mesma coisa que o update, vale as mesmas regras. Faça o banco de dados, faça um backup, né? Exporte o banco de dados antes de usar essa instrução, porque se algo acontecer, você consegue trazer de volta o banco de dados e aí então você fica garantido. Certo? Bom, instrução SQL delete. A instrução SQL delete, obviamente como o próprio nome diz, exclui registros existentes numa tabela. A sintaxe está aí, ó. Delete from table name, nome da tabela, onde condição. Então, por exemplo, eu quero excluir o registro 10, delete from table name, where código igual 10. Tá? Pronto, beleza. Deletei o registro número 10. Ou deletei o registro CPF número tal. Ok? Aí vem uma nota aqui, ó. Tenha cuidado ao excluir registros de uma tabela. Observe where, né, a cláusula where na declaração delete. A cláusula where, né, ele coloca ao contrário, where cláusula, porque está traduzido, tá? Então está traduzido ao pé da letra. Especifica quais registros devem ser excluídos. Se você omitir a cláusula where, os registros da tabela serão deletados. Todos. Tá?
porque você não definiu. Então, delete from table name, adeus, a tabela vai embora. Tá? Ele vai apagar tudo o que tem na tabela. Aqui também não vai ter tente você mesmo. Certo? Tá aí, ó. Tabela clientes, né? E aqui eu posso deletar, ó, delete from customers, onde customer name Alfred. E aí você vê o exemplo, ó, não tem mais o registro número 1, que é o Alfred. Tá vendo? Porém, eu não faria isso, porque se tiver outro Alfred, vai embora. Vai embora junto. A menos que você, tipo, queira definitivamente limpar todos os Alfreds F fora. Então, aí você pode fazer isso. Aqui também vale aquela instrução da primeira letra por cento. Se você colocar delete from customer name a por cento, ele vai deletar todos os registros que começam com a letra A. Certo? Porque o porcento é o seu caractere coringa. Então, tudo que tiver dali para frente não interessa. Tem A no começo? Tem. Então, vai embora. Certo? Então, muito cuidado com essa informação. Tá? Sempre use o código, sempre use um campo que seja único, porque aí o risco de você cometer um erro é menor, tá? Então, aí você vai fazer o delete. E aí, como é que você exclui todos os registros? É como eu falei, olha, omite a condição where. Olha lá. É possível excluir todas as linhas de uma tabela sem excluir a tabela. Isso significa que a estrutura da tabela, os atributos e os índices estarão intactos. Só os registros é que vão embora. Ok? Instrução SQL a seguir excluirá todas as linhas da tabela. Certo? É como eu falei, né? Se você fizer assim, você limpa a tabela. E aí, para excluir a tabela, a gente usa o drop table. Acho que esse eu já falei lá em sala, né? Que a gente usa para criar, a gente usa o create table. E para excluir o drop table. Certo? E a gente destrói a tabela. Apaga ela definitivamente. Aqui também tem alguns exercícios para você preencher, ok? E esses então foram os dois comandos de hoje. Não vou passar nada mais porque aqui já dá bastante exercício para vocês treinarem, tipo apaga, insere, faz um update, tá bom? Já tem bastante coisa aqui que dá pra gente desenrolar aí pelo menos até lá para quarta-feira que vem. Né? Quarta não, quinta, certo? Porque terça tem aula presencial e depois tem uma reposição no final da tarde. E aí na quinta acho que a gente consegue dar aí alguma coisa a mais, né? Andar um pouquinho mais. Porém, acho que nesses dois exercícios dá pra gente fazer algumas tarefas, né? Para terça-feira, né? Até quinta-feira acho que dá para fazer, né? Acho que não convém a gente colocar mais coisa, porque para você, Igor, tá fácil, né? Você tá aqui junto comigo e você tá vendo que não tem muita dificuldade, mas você sabe como é que é o pessoal lá na sala, né? Então vai ter muita gente que vai tropeçar aí e aí a gente vai ter que ajudar, né? E eu conto inclusive com o seu apoio aí para dar uma ajuda pra gente lá. Beleza, campeão? Então é isso aí. Bom final de semana e daqui a pouquinho eu posto a tarefinha lá
sobre essas duas instruções, né? Update, delete. E nossa, dá para fazer bastante coisa, tá? Dá para fazer bastante coisa, tirar os prints. Agora vai ter que ser 2 prints, tá? Um do jeito que era e outro depois de feito a alteração, o update. Por exemplo, se eu disser assim, faça o update do banco de dados, o nome do autor e o nome do autor, por exemplo, para o código 1, então você vai lá e faz. Só que antes você printa como era e depois você printa como ficou. Certo? Aí, se eu falar, agora faço o nome, autor, modifique o nome do livro. Né? Mesma coisa, você mostra como era e como ficou. Tá bom? Então a gente vamos começar com o update e posteriormente o delete. Tá bom? Bom final de semana. Daqui a pouquinho eu disponibilizo essa aula lá no YouTube. E o pessoal que não entrou, né, não pôde entrar, pode assistir depois. Né? Infelizmente não dá para fazer pergunta para o vídeo. Mas eu acho que não vai ter muito problema não. Qualquer coisa aí na terça-feira, pessoalmente, a gente resolve. Beleza? Bom final de semana, então. A gente vai encerrando por aqui a nossa reposição de hoje com esses 2 comandos que foram o update e o delete. Valeu! Bom final de semana. Tchau, tchau!